Irmãos, eu gostaria que vocês abrissem as vossas Bíblias aí na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Semana passada nós encerramos o capítulo 9. O capítulo 9 que falava sobre o privilégio de servir, falava sobre a questão da flexibilidade missionária através da vida de Paulo. E hoje a gente inicia o capítulo 10 e vamos fazer a leitura dos 13 primeiros versículos deste capítulo 10. Vocês acharam aí, meus irmãos? Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe e não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Amém, meus irmãos? É isso. Vamos só entender que o apóstolo Paulo está dando continuidade, não é, a um assunto que foi iniciado lá no capítulo 9, como eu disse aos irmãos, que fala do privilégio de servir. Paulo fala sobre o direito, né, legítimo de ser sustentado pela igreja e tudo mais, e ele vai dando continuidade aqui, e no capítulo 10, ele vai começar a falar sobre uma experiência do passado, trazendo essa experiência do passado que Israel havia vivido, trazendo essa experiência como exemplo aos irmãos lá da igreja de Corinto, irmãos esses que foram os destinatários, né, da carta. Meus irmãos, neste trecho aqui do texto, né, Paulo agora ele vai fazer uma das mais profundas interpretações teológicas do Antigo Testamento no Novo Testamento, né? É muito interessante que eu gostaria que, com o tempo de leitura bíblica, os irmãos observassem isso. Talvez seja esse, nas epístolas paulinas, o maior exemplo que Paulo traz lá de fatos ocorridos no período veterotestamentário, fatos esses que servem de ensino para os irmãos lá de Corinto, e nos serve de ensino também, né? O objetivo de Paulo aqui é advertir os cristãos de Corinto contra uma falsa segurança espiritual. Falsa segurança espiritual que norteava a nação de Israel, não é? Por tantos motivos óbvios, né? A nação de Israel era uma nação orgulhosa, não é? E talvez não fosse diferente, né? O povo de Deus, o povo escolhido por Deus, não é?
É lógico que tudo isso implicava algumas responsabilidades àquele povo, não é? Como também a nós hoje, não é? Agora, eh, em relação à igreja de Corinto, nós vamos ter que buscar na memória alguns textos de capítulos passados, né? Principalmente capítulo 2 e 3, que são os capítulos que Paulo mais fala sobre essa falsa aparência espiritual da igreja de Corinto. Paulo os admoesta de uma maneira muito dura e forte nos capítulos 2, 3, e aí ele vai adentrando e tratando de alguns assuntos que precisavam ser tratados ali na igreja. Então, a princípio, nos primeiros capítulos lá, nós observamos uma igreja que se identificava com os seus privilégios espirituais, uma igreja até então orgulhosa, né? Uma igreja que participava, esses privilégios espirituais, a gente também pode chamá-los de privilégios da graça, né? Era uma igreja que participou do batismo, da ceia do Senhor, de dons espirituais, era uma igreja que tinha um conhecimento teológico, um conhecimento das Escrituras, né? Paulo fala sobre isso ainda no capítulo 6 e 7, com bastante ênfase nisso, né? Então, só que essa participação nesses privilégios da graça parece que fez da igreja de Corinto achar que isso era suficiente para protegê-los, para deixá-los imunes quanto o juízo divino, não é? Se apegavam em algumas questões e esqueciam de outras, né? É lógico, irmãos, que a gente também pode incorrer nesse mesmo erro. É, a- a- Esses privilégios da graça que foram gozados pela igreja de Corinto também são gozados por nós. E isso no nosso cotidiano de comunidade, batismos, ceias, dons espirituais, palavra de Deus, conhecimento teológico e todas essas coisas mais que podem trazer uma falsa sensação, não é? E o que Paulo vai tratar aqui, a questão de grande ênfase é que tudo isso pode fazer com que nós, e isso estava acontecendo com a igreja de Corinto, pudéssemos relaxar na vigilância, não é? E isso às vezes acontece. Eu me recordo que alguns anos atrás, não foi aqui não, viu, irmãos? Foi em uma outra igreja. Então vocês sabem que eu só congreguei em 2 igrejas, né? Deixa eu falar para vocês, a igreja do Camp tinha tanta coisa boa, viu, irmãos? Um dia eu testemunho das coisas boas também. Mas aí eu lembro que era muito comum dizer assim, na ceia, ó, nosso momento de ceia, isso ouvi bastante, não é? E então ceamos com o Senhor, na finalização da ceia, estamos renovados e prontos para mais um mês, e como se a ceia fosse essa renovação que nos traz uma redoma, que nos deixa forte para o próximo mês. Isso não tem nada a ver com a ceia do Senhor, porque a ceia tem um outro sentido e nós bem sabemos, né? Qual é o sentido da ceia, né? Tem a ver com Jesus e não conosco, né? Mas essa falsa ilusão de que estamos bem, estamos fortes, sem estarmos, isso faz, e é natural, com que relaxemos a nossa vigilância espiritual e deixamos de praticar algumas coisas que são tão necessárias no nosso cotidiano, né? A nossa rotina devocional, e nos apegamos a momentos, não é? Então, a igreja de Corinto estava passando por esse tipo de coisa, não é? Paulo chega a dizer que eles eram soberbos, né? eh, espiritualmente, né? Achavam-se que estavam muito bem e que não precisavam ser eh, eh, admoestados em nada, porque eles estavam fazendo tudo que
tinha que ser feito, e estava tudo bonitinho. Isso não era uma verdade. Às vezes coisas muito ruins, né, eram toleradas pela igreja de Corinto, como episódios do capítulo 5, e isso, essa falsa espiritualidade que fora criada por parte da igreja de Corinto, fez com que eles deixassem de vigiar, não é? E o argumento de Paulo é que os privilégios espirituais, esses privilégios da graça, eles jamais devem ser confundidos com uma garantia de aprovação divina. Amém, meus irmãos? Eh, Saibam, irmãos, que tudo que nós fazemos aqui, né, não quer dizer que estamos aprovados por Deus, né? Porque, de fato, irmãos, a nossa vida dinâmica, ela se dá em sua quase que totalidade fora daqui. Então, eu acho que nós deveríamos nos preocupar tanto quanto nos preocupamos com o que deixamos aqui, com aquilo que fazemos fora daqui. Então, a igreja de Corinto estava tendo esses problemas de entender e de compreender que vida cristã ela é uma vida contínua, não é? Tanto nos momentos de comunidade, não é? Nos ajuntamentos solenes, nos cultos, como também no cotidiano diário da vida, não é? Eu já disse aos irmãos, e eu quero repetir mais uma vez, que para nós cristãos não existe esse negócio de sagrado e secular, não é? Nós não temos essa duplicidade de vida. Essa é a minha vida religiosa, sagrada, essa aqui é a minha vida secular lá fora. Não, tudo que rege os nossos comportamentos, o nosso cotidiano de vida, tem que ser sagrado. Amém, irmãos? Porque somos povo de Deus e não somos povo de Deus quando entramos aqui, quando nos ajuntamos. Somos o povo de Deus em qualquer lugar, em qualquer circunstância que estivermos. Isso precisa ser muito lembrado, né? E eu acho que por isso que o tema central desse texto que lemos aqui, e que Paulo deixa bem claro que a participação dos privilégios da graça, ela não elimina a necessidade da perseverança. Ela não elimina a necessidade da santidade, ela não elimina a necessidade da vigilância espiritual. Amém, meus irmãos? Isso tem que ser algo muito comum nas nossas vidas, né? A prática da perseverança, da santidade, da vigilância, não é? Isso tem que fazer parte do cotidiano das nossas vidas, não é? A igreja de Corinto estava falhando nestas questões, e é por isso que Paulo fala exatamente sobre isso aqui, trazendo, é lógico, à memória deles episódios do passado, né? Versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. O texto aqui de 1 Coríntios 10, aqui o primeiro versículo, ele inicia com essa expressão, não quero que ignoreis, né? Algumas traduções talvez, não quero que sejais ignorantes, né, quanto a isso, né? Essa expressão, irmãos, é uma fórmula paulina utilizada para introduzir uma verdade de extrema importância. Paulo faz isso nas suas cartas, não é? Em outras cartas de Paulo, você vai observar Paulo dizendo assim, olha, não quero que sejais ignorantes acerca disso, acerca daquilo. Então, todas as vezes que Paulo ele quer introduzir uma verdade que é de extrema importância para a igreja, ele faz esse apelo inicial, olha, não sejais ignorantes, não é? Aprendam, não é? Saibam disso, acatem esse ensino, não é? Então, depois Paulo vai dizer assim, que os nossos pais, né? Então Paulo chama Israel, né, a nação de Israel lá no passado, de nossos pais. E é interessante porque Paulo chama Israel de nossos pais, mesmo escrevendo para uma igreja composta em sua grande parte por gentios, não é?
nós já até falamos sobre isso. Os irmãos vão se lembrar de que quando introduzimos a questão da igreja de Corinto, nos primeiros capítulos, a gente ficou ciente disso, de que a igreja de Corinto ela era formada, na sua grande maioria, por gentios. Não é? É lógico que haviam judeus também ali, mas a grande maioria era gentílica dentro da igreja de Corinto. Não é? Inclusive, os problemas tratados nesses primeiros 9 versículos, a grande parte do problema estava relacionada a comportamento da cultura gentílica. Isso é um apontamento para que saibamos que a igreja tinha a grande maioria de gentil. Mas mesmo assim, Paulo fala nossos pais, se referindo a Israel. Né? E isso, irmãos, isso demonstra que a igreja lá de Corinto, a igreja hoje, né, no século 21, ela participa da herança espiritual do povo de Deus do passado. Não é? Por isso Paulo traz essa questão, nossos pais. E depois tem uma outra palavrinha que Paulo vai fazer repetição dela aqui nesse mesmo versículo primeiro. Não sei se vocês observaram, mas observe aí a repetição da palavra todos. Não é? Todos, né? Ele fala, todos estiveram sob a nuvem, ou seja, debaixo da nuvem, né? Todos passaram pelo mar. Quando Paulo fala isso, a nuvem aqui representa a presença divina durante o êxodo, né? Durante a saída do povo de Israel lá do Egito e na sua peregrinação no deserto. Né? Então, Deus guiava o seu povo mediante uma coluna, não é? Uma nuvem. Né? Isso está relatado lá em Êxodo capítulo 13. E depois ele fala que todos passaram pelo mar, mais uma vez. Né? Essa é a passagem que se refere ao momento da travessia do Mar Vermelho, lá em Êxodo 14. Tá? Êxodo 14, né? Confiram aí, viu, irmãos, como bons bereanos que vocês são. Então, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui aos irmãos lá em Corinto é o seguinte: Israel experimentou uma libertação sobrenatural, não é? E o que Paulo deixa aqui bem explícito é que é possível participar de experiências extraordinárias com Deus e ainda assim não perseverar até o fim. Ele vai dar o desfecho do que acontece com esse povo de Israel, não é? Então, são pessoas que experimentaram uma libertação extraordinária, são pessoas que conviveram com experiências sobrenaturais, né, em todos os aspectos, principalmente na questão da preservação, mas é possível viver tudo isso e ainda não perseverar até o fim, não é? E ainda não ter um bom final. Não é? Versículo 2: E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Só para a gente compreender esse texto aqui, meus irmãos, Paulo aqui ele não está ensinando que Israel recebeu o batismo cristão, não é nada disso. Tá? O que ele ensina aqui é uma analogia. O que é uma analogia? É uma relação de semelhança entre coisas ou situações diferentes. Então, Paulo está fazendo aqui uma analogia. Assim como o cristão é unido a Cristo e o primeiro ato pós-conversão é o batismo, não é? Israel também foi unido a Moisés como seu líder, como mediador. Não é? É isso que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, o povo foi incorporado ao governo de Moisés através destes eventos redentivos lá do passado. Da mesma forma que a igreja foi incorporada no governo de Deus através do evento redentivo de Jesus. Amém, meus irmãos? É essa analogia que Paulo está fazendo. Moisés aqui, ele apresenta Moisés como um tipo de Cristo, ou seja, como uma figura daquele que viria. Amém, meus irmãos? Tudo tranquilo aí?
É isso, não é? Então, Paulo estabelece esse paralelo aqui, quando ele está falando. Depois ele vai dizer: e todos comeram do mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, Paulo está fazendo esse paralelo aqui: Israel, igreja, não é? Mar Vermelho, batismo, maná, ceia, Moisés e Cristo. Está fazendo essa comparação. É lógico que Paulo está dizendo que nem todos que foram batizados, né, figuradamente, permaneceram fiéis, nem em Israel, e nem será assim com a igreja. Amém, meus irmãos? E por isso a advertência. Né? E por isso essa questão dele estar tratando de, olha, estes eventos redentivos não selam de fato a sua a sua credencial para o reino de Deus, se você não viver mediante a isso que você já recebeu. Não é? Então, aí no versículo 3 e 4, ele vai falar, né, do maná, da água na rocha, que nós sabemos que foram provisões, né, sobrenaturais da parte de Deus, e por isso Paulo fala, né, são chamadas espirituais, né, porque tiveram origem divina. Não é? E aí Paulo diz que Cristo que é a pedra. É lógico que Paulo não quer dizer que Cristo é literalmente uma pedra, mas tem algo implícito aqui dentro dessa fala de Paulo. Ele ensina que Cristo estava presente, sustentando o seu povo durante mas toda a jornada no deserto. Amém, meus irmãos? Tem um teólogo australiano, Leon Morris, ele diz que Cristo não começou a existir lá em Belém, não é? Nós sabemos disso, né? Ele já acompanhava e sustentava o seu povo desde a antiga aliança. Não é? Paulo vai falar sobre isso em relação a Cristo, não é? Na sua epístola aos Colossenses, né? Capítulo 1, versículo 17. Vamos dar uma olhadinha lá no texto. Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Isso, 17. Falando a respeito de Jesus, Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Colossos, ele diz assim, no versículo 17: e ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, essa identificação de Jesus, né, com a eternidade, né, ele era antes de todas as coisas. Lá em João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 8, versículo 58, olha o que está escrito. Olha o que Jesus disse a respeito dele, não é? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Não é? Então, essa identidade de Cristo com a eternidade, é isso que Paulo está falando à igreja de Corinto aqui, quando ele diz assim, que todos beberam de uma mesma bebida espiritual, e eu disse porque ela tem origem em Deus, não é? E porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Né? Isso mostra essa ação de Jesus, né? Sustentando e estando presente na sua jornada, na jornada do povo lá no deserto. Então, o que Paulo deixa claro aqui, irmãos, é que o Deus que sustentou Israel no deserto é o mesmo Deus que sustenta a igreja hoje. Amém? Agora, é lógico que cabe a nós, né, não deixarmos de observar, né,
essa ação divina no nosso meio. Não é? Porque que Deus faz e está fazendo, isso é claro. Israel também sabia disso, né? Mas não acatou, não é, essa ação da provisão de Deus, né? E terminou, Paulo vai dizer aqui, em murmurar, né? Terminou se envolvendo com incredulidade, com povos pagãos e tudo mais, né? E esse é o grande perigo, né? De nós acharmos que Deus não está fazendo, que Deus não está agindo, né? E Paulo está chamando a atenção para a igreja de Corinto, olha, foquem nisso, Deus continua agindo, o Deus que agiu lá no passado é o Deus que age na igreja, não percam esse foco, né? Saibam disso, Israel perdeu esse foco, houveram consequências que Paulo vai tratar aqui também no texto, por falta de observar essas verdades. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelos que foram prostrados no deserto, ou caíram no deserto, né? Aqui, irmãos, eu diria que surge o grande contraste devastador. Sabe por quê? Olha aí, todos receberam privilégios, né? Esses privilégios da parte de Deus, espirituais, as manifestações sobrenaturais e extraordinárias de Deus, todos vivenciaram isso no coletivo. Deus não tratou individualmente com uma pessoa, não aconteceu uma experiência extraordinária com um, a experiência foi coletiva, foi para todos, todos viram, todos comeram, beberam, todos foram preservados. Agora, o texto diz que a maioria caiu, a maioria ficou prostrada no deserto, né? Isso é uma comparação em relação à promessa de Deus, né? A maioria não entrou na terra prometida. Dos adultos que saíram do Egito, apenas Josué e Calebe entraram na terra prometida, né? Vocês se recordam do número de pessoas que saíram do Egito? Que o texto fala lá na saída do Egito? Quem lembra aí? Dá uma olhadinha lá em Êxodo 12. Hã? Lá fala o número, né, de homens, né, sem contar mulheres e crianças. Muita gente, hein? Não, mais de 1.000, muito mais. Vocês abriram aí? Êxodo, a saída do povo, está lá registrado. Quanto, Sandra? Oi? 600.000 homens, né? Olha aí, irmão, mais de 1.000, quem falou 1.000 aí, né? 600.000 sem contar mulheres e crianças. Provavelmente, por aí, viu, pastor? Umas 2 milhões de pessoas, tranquilamente. Agora, você imagina, deste povo que peregrinou por volta de cerca de quase 40 anos, né? Não foram 40 anos completos, mas a gente dá uma arredondada. Apenas dois. Vamos trabalhar com a ideia de homens, né? De 600.000 homens, apenas 2 homens entraram na Terra Prometida, não é? Irmãos, eu acho que faltou muita vigilância por parte desse povo, né? Muita, mas muita vigilância. O texto aqui no capítulo 10, versículo 5, diz que Deus não se agradou, né? Isso está indicando a desaprovação divina àquele povo no passado, né? O Charles Hold,
comentarista bíblico, ele diz que o ensino é simples em relação a isso, não é? Ele diz que a participação em privilégios da graça não garante a aprovação de Deus. Amém, meus irmãos? Olha que coisa, hein? Presta atenção no que o Hold fala. Ele diz que a participação nos privilégios da graça, isso não quer dizer que Deus está aprovando, isso não garante a aprovação de Deus. E é por isso, irmãos, que nós temos que estar vigilantes. Sabe por quê? Porque muitos nascerão em famílias cristãs, serão apresentadas na igreja, depois serão batizadas, participarão da ceia, cultos e tantas coisas mais, não é? Depois, quando Deus os chamar, talvez seja velado na igreja, participará do início ao fim das suas vidas e mesmo assim não terá a aprovação de Deus, não é? Pode ser participante em todos os privilégios da graça, mas corre o risco de não ter a aprovação de Deus. Porque todo Israel, na sua coletividade, participou dos privilégios extraordinários de Deus na peregrinação no deserto. Todo Israel. E se contarmos apenas os homens, que foram 600.000, apenas dois tiveram a aprovação do Senhor. Irmãos, que nós, como igreja do Senhor, mudemos essa estatística, né? Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui para os irmãos lá de Corinto, né? A tragédia aqui não foi a falta de oportunidade. Todos tiveram a mesma oportunidade. A tragédia aqui, que Paulo está apontando, foi a falta de perseverar, de perseverança. Amém? Mameire. Não, não. Não tem relação porque, por exemplo, Moisés não entrou na Terra Prometida. Eu não acredito que ele tenha sido privado da salvação, não é? Porque a Terra Prometida é uma figura, né? É uma figura daquilo que seria, ou eu diria, uma sombra, né, daquilo que a igreja viverá, não é? Na consumação de todas as coisas, não é? Então, a gente pode dizer que ali, os textos, principalmente a nação de Israel, ali não é só um fato histórico. Eu até ia falar sobre isso mais tarde, lá para as 11 horas da noite. Mas a história de Israel, ela é pedagógica, né? Ela não serve de ensino, né? Deus, como faz relação de muitas coisas que eram praticadas no passado como sombra daquilo que viria, isso também é uma sombra da relação com a vida eterna, com o céu, né? A gente precisa estar vigilante, perseverar, não é? Agora, essa questão de salvação, uma vez me perguntaram, foi um aluno no seminário, ele falou a respeito de um familiar que, que não era, que tinha se desviado, que estava fora dos caminhos e tal, e que faleceu, não é? E aí ele comentou assim: professor, o que você acha? Foi salvo? Eu falei: meu irmão, está perguntando para a pessoa errada, né? Porque eu acho que salvação, esse negócio é só com Deus mesmo, né? Eu acho que seria uma petulância minha, né, ou de qualquer pessoa, dizer assim: não, essa não foi salva, essa foi salva. Eu até acredito, penso eu, posso estar errado, né? Isso, irmãos, isso não é uma doutrina, tá? Não é a partir daí que você vai levar essa verdade como um ensinamento. Eu estou falando de uma convicção minha, que pode também ser falha. Mas eu acredito que lá, naquele dia, nós teremos muitas, mas muitas surpresas. Eu penso assim, não é? Eu penso assim, porque o nosso juízo, irmãos, ele é limitado, hein? O nosso julgamento
ele não abrange tudo na totalidade. A gente vê só o que está na nossa frente aqui. Agora Deus, né, pode realmente dizer se sim ou se não, não é? Só Ele, né? Só Ele. Sim, sim. Meus irmãos, o pastor está dizendo assim que Paulo usa como exemplo uma promessa, uma questão que tem a ver com a terra, com a posse da terra, uma questão física, territorial, tem a ver com o terreno, com o passageiro, né? Então, é isso. É, mas, de alguma forma, Israel falhou. Não é? Israel falhou. Versículo 6. E estas coisas foram-nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Irmãos, e aí vem aquilo que eu falei um pouco antes. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o Antigo Testamento ele não foi escrito apenas para informar, amém? Porque é a palavra de Deus também, não é? É a continuação daquilo que temos e que culmina e finaliza em Apocalipse. Mas o Antigo Testamento ele também foi escrito para transformar através do ensino que, 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 que ele contém. Não é? Então, eu diria que a história de Israel, irmãos, grave bem isso. A história de Israel, lá no período veterotestamentário, ela é um espelho para a igreja. Não é? E aí, nesse espelho, reflete-se o que se deve fazer e o que não se deve fazer. É lógico que nós não vamos descartar tudo que o povo de Deus do passado fez, não é? Mas também podemos aprender com os erros do povo do passado, não é? Então esse espelho ele vai refletir o que se deve e o que não se deve fazer, né? É lógico que Israel aqui, neste sentido, dentro deste contexto que Paulo está trazendo aqui, o Israel do passado, ele desprezou as provisões divinas, não é? Eu diria que ele desejou aquilo que Deus não havia concedido, né? E isso mostra por parte do povo de Israel, dentro da sua coletividade, quase que em toda a sua maioria, uma insatisfação com o Senhor Deus, apesar de tudo, não é? De tudo que Deus estava fazendo. E a insatisfação é a raiz de muitos pecados, não é? Você não se contentar, principalmente em relação a Deus. O Matthew Henry, ele disse que quem não se satisfaz em Deus jamais será satisfeito por coisa alguma. Amém? Irmãos, que verdade é essa? Né? Se você, se eu, nós não nos satisfazermos em Deus, então, irmãos, não existe nada neste mundo que possa nos satisfazer. Amém? E é por isso que às vezes a gente vê pessoas simples, humildes, desprovidas financeiramente, servos de Deus, tão felizes porque se satisfazem em Deus. E aí a gente vê pessoas que têm fortunas, milionários, se não bilionários, não é? E são pessoas tristes, depressivas, amargas, descontentes, porque, irmãos, possuir tudo e não ter Deus é a mesma coisa que não ter nada. Não é? E é por isso que o Matthew Henry diz assim, que se Deus não te satisfaz, então saiba, coisa nenhuma poderá fazê-la. Amém? Que verdade, né, irmãos? Que verdade. E a gente sabe muito bem disso, né? Muito bem disso. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar, para divertir-se, né? Vocês lembram onde aconteceu isso lá no passado, lá em Êxodo? Isso aí Paulo está falando daquele momento lá do bezerro de ouro, né? É, Paulo cita aqui, o que ele está citando aqui está lá em Êxodo 32, né? O episódio do bezerro de ouro. Observe aí essa sequência, né? Eles
Comeram, beberam, se fartaram e depois levantaram-se para se divertir, né? Irmãos, e depois disso, eu não sei se vocês já perceberam, e um fato interessante me veio à mente, toda a degradação moral de Israel, ela parte ali desse episódio de Êxodo 32, depois do episódio do bezerro de ouro, aí vai ser uma sequência de degradação, né? Até mesmo depois daquela segunda geração que chega à terra prometida, se envolve com degradação moral, né? E a idolatria que cerca eles, e é lógico, a idolatria sempre vai produzir degradação moral, não é? A idolatria em todos os âmbitos, viu, irmãos? Não estamos falando só de um bezerro de ouro, não estamos falando só de uma estátua, né? Que é mais comum nos nossos dias, mas tem muita coisa, né? Que é idolatria. O João Calvino disse que o coração humano, ele falando a respeito do coração humano, o Calvino disse que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Não é? Nós somos seres humanos, né? Então, temos que tomar cuidado com isso. Existem muitos ídolos modernos. É lógico que isso não vai acontecer, né? Eu quero crer que não, né? Mas também não duvido de nada no meio da igreja brasileira, não é? Mas eu quero crer que ninguém vai fazer um bezerro de ouro, vai adorar, ou vai criar uma imagem de qualquer coisa que seja, né? E vai começar a adorar. Mas existem os ídolos modernos, né? E aí inclui tanta coisa, né, irmãos? O que é uma idolatria, um ídolo? É aquilo que toma o lugar de Deus. E aí tem, dinheiro, prestígio, carreira, às vezes, né? Poder, né? Prazer, autoimagem, né? Pessoas, né? E aí tem ídolo aí para escolher, não é? Também se encaixa dentro desse contexto de ídolo aqui. E Paulo está falando aí, olha, cuidado, hein? Cuidado, hein? Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, né? Como alguns deles. Alguns deles, ele ainda está falando do povo de Israel lá do passado. Que é o exemplo que ele está usando aqui para tratar com a igreja de Corinto. Amém, irmãos? Versículo 8. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Isso aqui, com certeza, Paulo está tratando de um assunto mais à frente ali, que está em Números capítulo 25, não é? Talvez seja essa a referência do episódio que Paulo está tratando. Irmãos, é um fato, nós sabemos, Israel se envolveu com mulheres moabitas, a princípio, né, com as moabitas, depois que entraram na Terra Prometida. E essas mulheres, o texto bíblico diz que perverteram o coração do povo de Deus e eles começaram a adorar deuses estranhos, começou a adoração pagã no meio de Israel. E o resultado disso, Paulo está dizendo, foi um juízo imediato naquele momento, né? Então, Paulo menciona aí a morte de milhares. Irmãos, a imoralidade sexual, e isso é algo que ainda atinge a humanidade no decorrer da história, principalmente nos dias de hoje, não é? Principalmente nos dias de hoje, pelo fácil acesso que se tem a isso, não é? Então, a imoralidade sexual na Bíblia, ela nunca foi tratada como um pecado pequeno, não é? Quando eu digo pecado pequeno, não quer dizer que existem pecados, pecadinho e pecadão. Existem consequências, não é? Existem consequências do pecado. Pecado é pecado de qualquer forma, né? O que mente, o que adultera, está pecando da mesma forma. Agora, as consequências do pecado, não é que são diferentes. E em se tratando da imoralidade sexual, não é? As suas consequências são devastadoras. Amém, meus irmãos? Devastadoras. Né? Porque, olha o campo de alcance desse tipo de pecado. Né?
A imoralidade sexual, ela destrói a comunhão, ela destrói o testemunho, ela destrói a santidade, ela destrói famílias, e ela destrói igrejas. Né? É um pecado perigoso, não é? Perigoso de se flertar. E, infelizmente, é um pecado muito atual, né? Mesmo na igreja, viu, irmãos? Mesmo na igreja. E Paulo diz assim, versículo 8: não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Né? É a advertência de Paulo à igreja de Corinto, é a advertência de Paulo à igreja do Senhor no século 21. E é a advertência de Paulo para nós, hoje, aqui em Calmon Viana. Amém, meus irmãos? Amém? Versículo 9, ele vai dizer aqui: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Mais um outro texto bíblico lá do período veterotestamentário que Paulo traz aqui como exemplo, né? Tentar a Cristo. Esse tentar, a palavra grega mais próxima de tentar aqui é colocar à prova, né? Israel exigia constantemente provas da fidelidade divina. Irmãos, houveram vezes que homens de Deus fizeram votos e provas com Deus? Sim, mas todas as vezes que isso aconteceu, o que estava em pauta era algo relacionado a Deus, às necessidades divinas, e não às nossas, não é? É diferente. Então, Israel sempre colocou Deus em prova, testou a fidelidade de Deus, mas nunca se apresentou como fiel. Não é? Nunca se apresentou como fiel. Exigia fidelidade da parte de Deus através de provas, mas não apresentava a fidelidade que eles exigiam. Não é? Agora, exigir provas de Deus, irmãos, é mais uma atitude de incredulidade do que qualquer outra coisa. Né? Esse negócio de... acho que parou um pouco, né? Porque eu também parei de ver esses programas de televisão, né? De encostar Deus na parede. Poxa, irmãos, o que é isso? Em que mundo a gente está vivendo? Encostar Deus na parede? Né? É mais ou menos isso o que se diz. Mostra para Deus o que você faz, olha os seus votos, olha a sua dedicação. Tá? Irmãos, não tem nada, absolutamente nada, que eu e que você façamos, que nos dê o direito de lançar em rosto do Senhor. Nós somos devedores sempre, e sempre seremos. Essa é a grande verdade. Amém, irmãos? Amém? Nós não temos esses créditos, né? Eu me recordo de um aqui, já até visualizei a imagem dele, é lógico que eu não vou falar. Ele orava e dizia assim: Senhor, se eu tenho crédito contigo, faz isso. Então Deus não vai fazer, irmão, porque você não tem crédito e ninguém tem crédito com Deus, amém? Ninguém tem, né, irmãos? Nós somos devedores. Paulo fala sobre isso, né? Aos romanos, que somos devedores da graça de Deus. Que história é essa de crédito com Deus? Tá de brincadeira, né? Versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Irmãos, Paulo continua aqui nos seus exemplos à igreja de Corinto, e a murmuração, ele vai tratar agora aqui, a murmuração frequentemente é subestimada, né? Mas Deus a leva a sério, viu, irmãos? Deus leva a sério. Eu diria que murmuração é rebelião disfarçada. Murmuração é rebelião contra Deus silenciosa. Porque murmurar é você falar baixinho pelos cantos, né? Tá murmurando, reclamando. Então isso é uma rebelião silenciosa, não é? Disfarçada, né? Quando nós murmuramos dentro desse contexto que Paulo está trazendo aqui, ele está falando do pessoal lá de Israel, do passado, essa murmuração de Israel contra a providência, né,
de Deus, quando fazemos isso, irmãos, olha, murmurar contra a providência de Deus é não estar contente com o que Deus dá. Era o que Israel estava fazendo. Estava recebendo, mas achava que era pouco, queria sempre mais, não é? E isto, irmãos, é murmurar contra a ação divina de Deus que tem nos sustentado. Eu já disse uma vez e eu quero relembrar os irmãos, Deus não é apenas o Criador, né? Ele é o sustentador, Ele é o mantenedor. Acredite, irmãos, se Deus não continuasse o trabalho, não da criação, mas na sua criação, que somos nós, esse trabalho de sustentar, de manter, nós já teríamos sido extintos, irmãos, não é? Se a humanidade existe é porque Deus ainda continua trabalhando na sua criação, mantendo, sustentando, guardando. Amém? A gente precisa enxergar isso, irmãos, em Deus. Não é? Não é só o meu desejo que não foi concretizado. Deus não fez. Deus não ouviu a minha oração. Irmãos, Deus ouviu a sua oração. Deus ouve as nossas orações. Mas isso não quer dizer que Ele vai fazer do jeito que nós queremos. Amém? Mas Ele continua sendo Deus que sustenta e que mantém. Aleluias. Aleluias. Grata coisa é quando um servo de Deus compreende essa verdade. Mesmo no momento de maior dor, mesmo no momento da perda, mesmo não entendendo, mas sabe que o Senhor está mantendo, o Senhor está sustentando, o Senhor continua trabalhando na sua criação. Aleluia. Sabe o que isso chama, irmãos? Isso chama-se gratidão. Quando nós olhamos a história do povo de Israel do passado e vemos Paulo pontuando aqui as suas falhas, os seus erros, a gente só pode enxergar uma coisa nesse povo: gente ingrata, ingratidão, ingratidão. Amém? Aleluia. Irmãos, tem uma frase do John MacArthur, ele escreveu, ele diz que a murmuração revela um coração que perdeu a capacidade de reconhecer a bondade divina. O murmurador, aquele que fica reclamando pelos cantos, aquele que fica fazendo essa rebelião silenciosa, é uma pessoa que perdeu a capacidade, que o seu coração perdeu a capacidade de reconhecer, de enxergar a bondade divina na manutenção, no sustento. Amém? É isso que o murmurador é. Versículo 11. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, Paulo está dizendo aqui que a história bíblica, eu já disse e vou repetir, ela possui um caráter pedagógico. Está aqui para nos ensinar, amém, irmãos? Para nos ensinar. Os eventos do Antigo Testamento são lições vivas, não é? Não são meramente registros históricos, irmãos. São advertências permanentes para a igreja. Neles, é aquele espelhinho lá que a gente vê refletido o que se deve e o que não se deve fazer, o que agrada e o que não agrada a Deus, o que traz a vitória final e o que vai trazer a derrotada no final. Está tudo aqui, irmãos, está tudo aqui bonitinho. Olha como Deus é bom, aleluias, está aqui, está ao nosso alcance, não está distante de nós, está aqui. Essa preservação da palavra escrita é justamente o amor de Deus para com o seu povo.
demonstrado aqui através de comportamentos, às vezes até errados, para que a gente possa aprender sem cometer esses mesmos erros. Amém, irmãos? Oxalá Deus possa fazer com que aprendamos sem experimentar na prática esses erros, porque outros já o fizeram. Está aqui para nós. Palavra de Deus, pedagogia, ensino para mim e para a sua vida. Amém? Não há desculpas para nós. Como diz Paulo aos Romanos, somos inexcusáveis diante de Deus, inesculpáveis diante de Deus. Não tem como, irmãos. Não tem, está tudo aqui. Foi escrito para nós, porque Deus nos ama. Amém? Versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Irmãos, este eu diria que é um dos textos mais importantes sobre a vigilância espiritual, né? Paulo não fala aqui aos fracos, Paulo está falando aos confiantes. O perigo não está apenas na fraqueza, o perigo também está na autoconfiança. Porque Paulo está dizendo assim, olha, vocês aí da igreja de Corinto, que estão em pé, cuidado para não cair. Paulo está dando uma orientação para a gente que tinha confiança em si mesmo, gente autoconfiante. Não está falando para gente fraca, não é? Irmãos, a confiança em si mesmo é frequentemente o primeiro estágio da queda espiritual. Amém? Gente que confia muito em si, gente muito independente de Deus, olha, isso é um perigo. Isso é um estágio para a queda espiritual. A gente tem muitos exemplos nas Escrituras disso. Pedro achou estar em pé. Davi também pensou estar em pé. Sansão também pensou estar em pé, mas todos caíram. E o processo, irmãos, de restauração é muito doloroso. Deixa marcas, mancha testemunho. O espelho do passado continua refletindo para nós os ensinos hoje, irmãos. Tá fácil para a gente, hein, irmãos? Que molezinha que a gente pegou, né? Oh, né, irmão Lenaldo? O Lenaldo abre o sorriso, né? Que moleza, né, que pegamos, né? Não precisamos sofrer pela experiência. Temos a experiência dos outros. Que moleza, né? Oh, Deus bom. Aleluias. Né? Aleluias. Versículo 13. Para nós encerrarmos, concluirmos, encerrarmos e orarmos. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Bom, meus irmãos, aqui neste versículo 13 aqui, olha, eu diria que Paulo, ele apresenta três grandes verdades aqui no versículo 13. É o fechamento, né, desse trecho aqui. A primeira grande verdade é que nenhuma tentação é exclusiva. Certo, meus irmãos? A tentação ela é comum à humanidade, não é? O crente ele não sofre tentações inéditas, não é? Outros servos de Deus enfrentaram batalhas semelhantes. Está aqui nas Escrituras. Alguns sucumbiram, outros não. Tá? Então não pense sermos nós, ou termos nós exclusividade nas tentações. Só comigo, só comigo. Irmãos, nada disso é inédito. Outros já passaram por isso também. Amém, meus irmãos? Segunda grande verdade desse versículo 13 aqui, é que Deus permanece fiel. Aleluias. Não é? A segurança do cristão não está na sua força, está na fidelidade de Deus. E aí, irmãos, tranquilo. Aí fica fácil, né? Fica fácil para nós. E a terceira grande verdade aqui nesse versículo 13
do capítulo 10 é que Deus controla os limites da tentação. Olha a parte B do versículo. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Olha só, né? Que maravilha, né, irmãos? Deus estabelece limites. Irmãos, Satanás não é autônomo. Ele não tem autonomia. Tudo passa pelo governo soberano de Deus. Aleluias. E olha, eu tenho uma notícia boa para vocês. E para mim também. Nós estamos do lado certo. Aleluias. Do lado de Deus. Aleluias. Irmãos, escape. O texto está falando de escape, né? Que Deus vai dar o escape no momento da tentação. O escape nem sempre é a remoção da luta, mas com certeza é graça para suportá-la. Amém? É graça para suportá-la. Ah, tá difícil a luta? Tá difícil, irmãos. É difícil. Para uns mais difícil, para outros menos. Pode ser que Deus não remova a sua luta, mas com toda certeza Ele vai dar graça para suportá-la. Amém? Irmãos, Deus não prometeu ausência de batalha, mas Ele prometeu que estaria presente nela. Amém? Se apeguem nessa verdade, irmãos. Ficará tudo mais fácil para nós. Para concluirmos aqui essa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos do 1 ao 13, esse texto é um chamado à memória, porque a gente tem que olhar para o passado, não é? É um chamado à humildade e principalmente um chamado à perseverança. Irmãos, Israel recebeu privilégios extraordinários. Está aqui relatado aqui nesse texto. Israel recebeu libertação, Israel recebeu proteção, Israel recebeu direção, Israel recebeu alimentação sobrenatural. Todavia, uma geração inteira caiu no deserto, porque os seus corações estavam afastados de Deus. Paulo olha para aquela tragédia do passado e diz à igreja de Corinto e à igreja de Calmon-Viana: não repitam os mesmos erros. Amém? Não repitam os mesmos erros. A mensagem do texto aqui, que lemos hoje, não é que o povo deve viver aterrorizado, não é isso. A mensagem também não é que os privilégios da graça sejam insignificantes, também não é isso. A mensagem, irmãos, é que a verdadeira fé é perseverante e nasce de corações obedientes. Amém? Fé perseverante e obediente. Essa é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé. Irmãos, aqueles que recebem a graça devem responder à graça com obediência, vigilância, dependência contínua do Senhor. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa resposta ao favor que nós não merecemos, que Deus tem dispensado em nossas vidas. A passagem aqui termina apontando para a esperança, não é? Ela finaliza aqui com esperança, não é? O Deus que advertiu Israel é o mesmo Deus que sustenta a igreja. Amém? O Deus que disciplina, irmãos, é o Deus que preserva. O Deus que permite a tentação é o Deus que fornece o escape. Aleluias. Olha Deus trabalhando em nosso favor, sempre, sempre, sempre. Por isso que a orientação final desse texto, ela é dupla. Primeiro, não confie em si mesmo. Segundo, confie sempre na fidelidade de Deus. Amém? Confie sempre na fidelidade de Deus. Irmãos, de verdade, que
vivamos cada dia olhando para os erros do passado como advertência, para a fidelidade de Deus como esperança e olhando para Cristo como a nossa segurança. Amém? No final, pode cobrar, vai dar tudo certo. Aleluias. Faça isso e no final vai dar certo. Amém? Eu creio nisso. Vocês creem nisso? Amém? Glória a Deus. Aleluias. Vamos nessa fé. Certo, meus irmãos? Vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus por este momento. Pense nisso, irmãos.